sou a Bruna e esse aqui, o Lucas. Nós nos inspiramos em alguns vídeos que a gente viu aqui no YouTube com relação a essa viagem que a gente está fazendo e a gente resolveu trazer a nossa visão para de repente poder ajudar alguém aí que está planejando vir para a região de Salta, Cafayate, na Argentina. Nós saímos de Curitiba no dia 25 às 6h40 da manhã e nós paramos em Posadas para poder tomar um banho e se recarregar para continuar a viagem. O trajeto foi super tranquilo. Depois, chegando ali na parte de entrar na Argentina, de fato, a gente parou no guichê e deixou a documentação do carro. A gente veio com o nosso carro, com a carta verde. Então a gente deixou a documentação ali, a CNH, o documento do carro, tudo de forma digital para facilitar. E a parada foi super tranquila, foi rápida, não tinha muita movimentação. E a única coisa engraçada foi que são duas paradas. A primeira no guichê, onde você deixa toda a documentação. E eu já estava dirigindo já passando a segunda. E nisso o policial falou, vocês estão com pressa pelo visto, né? Sendo que na verdade a gente só estava meio perdido mesmo. Aí ele viu, perguntou se tinha o que tinha no carro, não chegou a abrir, super tranquilo, liberou a gente. A estrada ali, principalmente a estrada passando da Argentina até Posadas, é uma estrada linda, super fácil, super tranquila, com curvas leves de se fazer, assim, uma estrada bem gostosa de dirigir e a paisagem muito bonita, vale muito a pena o trajeto. Nós pretendemos agora parar em Salta, ficar alguns dias lá e depois a gente vai para Cafayate. Então a gente quer te levar junto com a gente. Hoje a gente saiu de Posadas às 6h30 mais ou menos, né, amor? Às 6h30 e a gente já tá no trajeto aqui. Depois a gente vem contar mais informações. Uma coisa interessante é que chegando ontem em Posadas, pela primeira vez eu tive a experiência de passar por um bafômetro. Como era dia 25, né, uma época festiva, Natal, eu acredito que é uma forma até do governo de manter aqui a tranquilidade na cidade. E uma forma talvez até de arrecadar também fundos. A gente percebeu que quase não tem radar, então é bem tranquilo. Claro que é importante cuidar, né, normalmente a maior parte ali é 110 a velocidade máxima, mas assim, gostoso de dirigir, vale muito a pena. É um trajeto distante, claro, mas a gente já estava empolgado com essa viagem tinha bastante tempo e dessa vez está saindo. Estamos no segundo dia de viagem e hoje a gente saiu às 6h30 da manhã ali de Posadas e tocamos direto aqui para Salta. Agora tá programado aqui que ainda faltam mais 223 quilômetros, o que vai dar uma média aí de 2h30 até lá. O total de tempo da viagem de Curitiba até aqui vai ser de aproximadamente um dia e 2 horas, ou seja, 26 horas dirigindo. Lembrando que a gente teve essa pausa de ontem e hoje o dia foi um pouquinho mais intenso, a gente pegou um pouco mais de trânsito. Ontem parece que fluiu um pouquinho mais rápido. Se não tivesse fluído ontem tanto quanto fluiu, a gente teria essa viagem em 28 horas. Mas a gente conseguiu reduzir aí quase 2 horas do trajeto de ontem. O dia foi tranquilo, a gente teve ali uma rajada, assim, de uma chuva de borboletas brancas, deixou nosso para-brisa bem sujo. Os postos foram tranquilos para abastecer, a gente parou para tomar um café, a gente parou para ir no supermercado e para sacar o dinheiro local. O dinheiro local, nesse momento que a gente está fazendo o vídeo aqui, ele R$1 é 1,68 pesos argentinos. Então não tá valendo tanto a pena pela moeda. Há um tempo atrás estava valendo bem mais, mas nesse momento, com o aumento do dólar, acabou aumentando também essa questão. As coisas no mercado, existiam bastante coisas que a gente achou bem interessante, assim, mas a gente estava com um pouco de pressa porque a gente queria pegar a viagem. E agora, chegando lá em Salta, a gente vai de fato olhar um pouco melhor as coisas, comprar vinhos, olhar alguma coisa pra gente provavelmente jantar também. No trajeto, uma coisa que a gente gostou muito de fazer foi deixar na mão algumas coisinhas. A gente primeiro passou em Palhoça, lá onde a gente mora, para comprar algumas coisas. E a gente trouxe, por exemplo, bala fine,
A gente trouxe também bolachinhas, salgadinhos, essas coisas. Mas a bala foi muito legal, porque ontem, pelo menos na parte que eu tava dirigindo, no trajeto que eu dirigi, foram mais ou menos 4 horas seguidas e o restante foi o Lucas. Essas horas que eu tava dirigindo, tinha momentos que tava muita reta. Então você coloca uma balinha na boca, dá aquele up, assim, dá uma energia extra. Ou pode ser outras coisas também, né? Mas a gente achou bacana trazer isso porque não dá pra beber muita água, não dá pra beber muito líquido, senão você tem que ficar parando demais. Então a gente achou dessa maneira pra dar aquele upzinho de energia. Os pedágios também são super tranquilos, são baratinhos, estão dando uma média aí de R$6, né? Olá, hoje é dia de contar um pouco sobre Salta. A gente chegou aqui e se hospedou no Airbnb no centro, onde está super bem localizado. A pé mesmo a gente consegue fazer as principais ruas da cidade, onde tem os melhores restaurantes. Inclusive a gente comeu num restaurante aqui na rua onde a gente está. E a gente também foi em 2 indicações bem legais. Eu vou trazer um pouquinho aqui para você. Um deles é o Dona Salta, foi onde a gente jantou ontem, foi muito gostoso, o ambiente é gostoso, o valor é super acessível. Eu acho que foi a parada mais deliciosa que a gente comeu até então. Eu já fui outras vezes pra Argentina e essa é a primeira vez assim que eu tô realmente comendo empanada diferente. As outras vezes era só empanada de queijo. Aqui não, aqui tem um tempero diferente, tem cebola, em outro lugar tinha pimentão. Fica uma combinação bem gostosa. Eu não como carne, o Lucas experimentou de carne, ele gostou, mas a de queijo de ontem estava sensacional lá do Dona Salta. Eu vou deixar aqui embaixo informações desse restaurante incrível. Não precisa fazer reserva, é legal chegar antes, porque acaba que fica muito cheio. A gente percebeu que os locais aqui, eles têm um horário de funcionamento. Então eles iniciam pela manhã e dão uma pausa no período da tarde e voltam às 8 da noite. O Dona Salta é a mesma coisa. Então se você quer jantar lá, vá às 8 horas, em ponto que você vai chegar, ainda não vai ter tanta gente, porque depois existem muitos grupos de pessoas, familiares, fazem aquelas mesas gigantes, pelo menos nesse dia que a gente estava muito cheio. Na frente do Dona Salta existe também o restaurante que era um convento, agora ele é como se fosse um resto-bar, assim, e é muito bonito o ambiente, e do lado tem a Catedral de São Francisco, é uma catedral bem colorida, tem uma cor meio tijolo, meio salmão, fica linda nas fotos. Quando você entra dentro desse espaço e você olha por dentro, assim, é como se fizesse um quadro, assim, uma arte mesmo, fica muito bonito e vale muito a pena a visita. Ali no centrinho também tem vários lugares que tem souvenirs. A gente aproveitou para comprar folha de coca para provar, porque hoje a gente vai para as altitudes, então a gente vai entender se vai ser necessário. Também tem balas com caramelo, com mel e os outros souvenirs padrões, né? Imãs de geladeira, chaveiros, outras coisinhas delicadas pra gente comprar pra gente como um brinde mesmo, né? Um souvenir e também para as pessoas que a gente ama. De passeios ontem aqui por Salta, esses foram os nossos rolês. A gente também parou em um barzinho assim de esquina, bem perto desses lugares onde eu tô falando que a gente jantou, e tomou uma cerveja Salta Rúbia, que é daqui. A gente ainda não tomou a negra, espero tomar antes de voltar para casa. E um lugar que eu achei bem pitoresco que a gente foi o museu. A gente já sabia que seria algo diferenciado, mas eu me surpreendi e saí de lá com vários questionamentos. Quero comentar um pouquinho como foi essa experiência. Primeiro que é importante você ter dinheiro, porque a gente tentou passar em cartão e não sei o que aconteceu ali no museu, foi o único lugar que meu cartão não passou, nem o do Lucas. Então se a gente não tivesse dinheiro sacado ali na hora, a gente não poderia ter entrado no museu. Então é legal ficar esperto com relação a isso. A entrada do museu, eles fazem toda uma questão assim, ó, não pode fumar, não pode falar alto, então você entra assim, é todo um silêncio, é um clima meio, é um clima diferenciado, até porque a gente está falando de algo que não é tão comum, né? Então dentro desse museu existem 3 múmias que são crianças dos Alpes aqui, né, da cordilheira. Então já tem mais de 500 mil anos que uma equipe de alpinistas e arqueólogos da região foram atrás dessas crianças, porque é como se na realidade existissem lá atrás os rituais das famílias e essas crianças elas faziam parte.
Então, foram encontradas as 3 únicas que estão nesse museu e elas não são expostas ali, as 3 juntas. Então, eu estava lendo um pouco sobre e eu descobri que cada vez que a gente vai ali, pode ser que a gente encontre uma das 3. Ontem a gente conheceu o menino, ele tem aproximadamente 5 a 6 anos e é o único que não aparece o rostinho. Ele tá num formato bem diferente de corpo assim e fica como se fosse dentro de uma cápsula. Lá dentro não pode filmar, mas existem alguns registros que eles mostram de filmagem mesmo nos outros ambientes, porque além das crianças existem muitos artefatos daquela época, bonequinhas, lanças, utensílios que eles utilizavam, que eles pegaram, resgataram nessa viagem que eles fizeram. Então é um ambiente um pouco diferente, porque falar de morte é algo complexo e falar desse mistério que eu e o Lucas ficamos nos perguntando como é que eles conseguiram trazer de lá. Em 1999 foi que aconteceu essa questão, né? E como é que trouxeram de lá eles intactos, como é que isso consegue, né, existir até hoje. Então existe muito mistério que a gente não consegue ter certeza e clareza. Eu fiquei observando bastante o menino ontem e no lado esquerdo dele eu percebi que faltava um dedinho. De resto tá intacto, as vestes, o cabelo, os detalhes. E conhecendo um pouco mais sobre a história, é algo que aparentemente eles eram de famílias ricas, né? Famílias que tinham poder e de fato fizeram parte de algum ritual. Então é algo que é muito interessante de se analisar e deixa aquele gostinho de quero mais, né, da gente compreender. O passeio de ontem foi esse, foi muito gostoso e hoje a gente está a caminho de Cafayate. Então vamos pegar a estrada aí e acredito que a gente vai passar por 2 lugares muito legais que eu estou muito a fim de conhecer. Depois qualquer coisa dá pra pegar e acelerar essas partezinhas aqui. Hoje foi o dia de sair de Salta para vir para Cafayate. A gente vai parar agora aqui na Garganta del Diablo e dá mais ou menos umas 2h30 da onde a gente estava ali do centro de Salta até aqui. A via é bem tranquila, a gente só sentiu que é mão única, né? Então tinha um pouquinho de fluxo, não deu pra gente vir de uma maneira tão fluida, mas foi tranquilo dentro do programado. A vista aqui é muito bonita, tem uma quantidade de montanhas e cores muito legais, uma cor tijolo, junto com um pouco de verde também. Em algumas regiões tem bastante musgo, então é uma vista bem bonita, assim, bem diferente, bem árida. Chegamos agora aqui na Garganta del Diablo, dá uma olhada nisso aqui. Nós íamos abrir o drone aqui, só que tem bastante gente e a gente achou que de repente o barulho poderia atrapalhar um pouquinho. Agora chegamos aqui no anfiteatro.
Ontem foi dia da gente vir para Cafayate. A gente chegou e o nosso local, o nosso Airbnb, ele ficava bem pertinho de algumas vinícolas. Então a gente já foi na Vadilha Secreta. Depois nós fomos na El Estelco, que é muito boa. E também nós fomos na Nani. Das três, a El Estelco é uma das melhores, assim, a gente achou ela muito bonita, né, amor? Uma vinícola muito linda. E o vinho que a gente tomou é um blend de uvas. Ele tinha um adocicado natural, assim, muito gostoso. E hoje nós viemos aqui na tão recomendada vinícola, que fica um pouquinho mais retirada. Finca Las Nubles. É muito linda. Vou mostrar um pouquinho daqui. Hoje aqui é domingo e normalmente abre às 10h30. Esse espaço que a gente tá é um espaço aqui que tem uma árvore e fica umas cadeirinhas aqui, mas tem muitos espaços. Tem a parte do restaurante que fica lá e é muito gostoso porque tem essas árvores que ficam como se desse um suporte. Ali é a parte do restaurante e aqui também tem mais algumas mesinhas aqui. Indo para a Finca Las Nubles, nós passamos na frente dessa vinícola, mas a gente não conhecia. E a gente amou. Nós acabamos pegando aqui um rosé e um branco, muito saboroso. Ela é bem clarinha. E a vista aqui é muito linda. Pela manhã iniciamos o nosso retorno para casa e eu quero trazer alguns pontos importantes aqui que fizeram toda a diferença na viagem e algumas coisas que a gente esqueceu também. O primeiro ponto foi, nós gostamos bastante de acampar, então tem várias coisinhas que a gente já tem para nossos acampamentos e a gente trouxe também para a viagem. Então um deles é um copo térmico para café. A gente comprou café solúvel mesmo no mercado e aí a gente veio usando dele para não precisar ficar parando toda hora em posto. E às vezes café expresso nem sempre é tão bom, às vezes dá dor no estômago. Então assim a gente faz do nosso jeito. Às vezes precisa parar para pegar água quente, outras vezes a gente consegue já deixar o café com a água ali na mão e aí só depois colocar o pó. Mas a gente esqueceu de trazer talher. Então essa foi uma coisa que acabou ficando na mochila de acampamento e poderia ter vindo, mas a gente esqueceu mesmo. Então, sabe aqueles talherzinhos assim que vem uma faca, uma colher e um garfo? É bem legal ter, porque às vezes você precisa para cortar um pãozinho, fazer alguma coisa e aí, né, não tem. Então, a gente acabou adaptando aqui, mas é bem bom te lembrar disso, se você estiver pensando em fazer essa viagem, já deixar na mão. Uma outra garrafa térmica para colocar gelo e água fresca, para você poder também ir tomando umas bicadinhas. Falando sobre as guloseimas que a gente trouxe, frutas foram as nossas principais escolhas. Banana, pêssego, para facilitar bastante aqui na hora de comer. E além de também pãezinhos. Então a gente comprou pão, queijo e passou, já deixou prontinho, principalmente agora na volta, a gente deixou tudo pronto para não precisar ficar se estressando na estrada. Então nesse retorno, ao invés da gente passar em Posada, a gente vai passar agora em Corrientes. A gente ainda temos vários dias aí de viagem, mas está sendo uma viagem bem gostosa, assim, está sendo uma viagem tranquila. Apesar de muitos quilômetros rodados, a gente tem aproveitado os lugares, tem conhecido restaurantes, tem bebido um pouquinho, tem curtido as férias. Ontem na volta nós fizemos uma trilha, voltando de Cafayate para Salta, e
é uma trilha bem curta, não é uma trilha muito longa. Como chama lá, amor? Depois eu coloco aqui. Mas assim, muito quente, porque a gente pegou mais ou menos o horário ali do meio-dia. E a gente foi com uma sombrinha, isso é uma coisa legal também. Se você não tiver vergonha, levar uma sombrinha para facilitar. Como a gente tava com o drone, nós colocamos ele para rodar um pouco, só que tava ventando demais. Então, algumas imagens ficaram legais, mas não deu pra gente fazer muitas filmagens, porque ele tava muito instável. Mas foi bem legal para conhecer. E também voltando de Cafajate para Salta, nós tiramos muitas fotos legais, assim, porque é um caminho muito bonito. E ali tem as entradas, tanto para anfiteatro quanto para a Garganta del Diablo, que é muito bacana. Sempre tem bastante gente, então às vezes tem que ter um pouquinho de paciência também para conseguir tirar umas fotos bem legais. Eu estava conversando com o Lucas agora, e quando a gente pensou em vir para cá, a primeira coisa que a gente tinha pensado era em alugar ou comprar um motorhome. Só que isso inviabilizaria fazer isso agora. Teria que ser tipo uma coisa bem planejada para de repente fazer até um trajeto maior. E isso é uma coisa que eu quero quebrar. Se você tem essa crença, você não precisa vir com um motorhome para cá. Claro que se você tiver, vai ser uma experiência diferenciada. Mas a gente veio com o nosso carro. Hoje a gente tem um Up. É um Up TSI. Ele é bem econômico. E é um carro compacto, pequeno, como a gente só veio só nós dois, não tinha tanta bagagem e tal. Ele tá super atendendo as expectativas, a gente tá fazendo uma média, tá alterando, às vezes 17 km por litro, às vezes 21. Então, assim, é um carro que tá valendo muito a pena a gente fazer esse trajeto. E o cuidado que a gente tá tendo é de colocar uma gasolina aditivada, que assim, o quilômetro rodado rende mais do que se a gente colocar gasolina tradicional ou álcool. Como não tem muitos postos entre uma cidade ou outra, ou na região, né, saindo ali da cidade de Salta até o Brasil, acaba que você tem que se programar muito bem. Então, se você coloca uma gasolina aditivada, uma gasolina de superior qualidade, acaba que o carro roda mais rápido, roda melhor, e você também tem um rendimento melhor entre um posto e outro. Hoje o Lucas tem uma mensagem bem importante para você. Feliz Ano Novo! Ontem finalizamos 2024 e hoje é o primeiro dia de 2025. É o nosso segundo dia de retorno de viagem. Hoje saímos 7h30 de Corrientes. Nossa projeção de chegada em Porto Iguaçu é 3h30, 4 horas. Então aí uma média de 8 horas de viagem vai. E a nossa intenção também é lá dar um passeio, comprar algumas coisas e depois voltar para Curitiba. Então a gente ainda tem mais aí 2 dias de viagem, 3 contando com hoje. Mas assim, curtindo a estrada, indo aos poucos, pra gente poder aproveitar e não só ficar que nem doido correndo.